Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, é um prazer estar falando com vocês aqui na página Serviço Social Brasil, iniciando mais este serviço de utilidade pública, ações de prevenção contra o coronavírus Covid-19. Esta é a primeira aula de uma série de aulas que serão organizadas em um curso gratuito na plataforma Ideia Criativa Cursos, com certificado de carga horária e todas as orientações possíveis e atualizações que estiverem acontecendo. De antemão é necessário afirmar, dizer, esclarecer que como a cepa do Covid-19 ainda é algo desconhecido, ou pouco estudado, pouco conhecido, é possível que algumas informações que serão apresentadas inicialmente nesse curso, ou em algum vídeo, ou em algum documento, sofra alterações durante o processo. E essas alterações devem ser considerada por quem está assistindo esse vídeo e vai assistir todos os vídeos, apostilas e materiais que estarão disponíveis no curso Ações de Prevenção ao Coronavírus Covid-19. Haja visto que haverá muitas modificações no processo, no decorrer dessa pandemia mundial, em função das descobertas e dos entendimentos que se vai tendo. Então pode ser que algumas das afirmações, ideias, apresentações e discussões propostas nesse grupo ao longo do prazo, ao longo do tempo, se modifique e se encontre novas respostas, de modo que nós não somos donos da verdade, apenas tentamos esclarecer as pessoas e apresentar as condições de entendimento sobre a matéria, a prevenção adequada em todo o Brasil. No momento, segundo noticiado pelas instituições brasileiras, são 234 casos confirmados, com tendência exponencial a crescer. É importante frisar que o coronavírus é da família dos vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, ou a COVID, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, que também foi do ano 2002, a primeira no Oriente Médio e a outra na China. É importante frisar que os coronavírus já se manifestaram no mundo 5 vezes e eles tendem a diminuir os seus casos depois que a população, no geral, adquire anticorpos contra eles. Importante também que o grupo de risco é divergente a respeito de quando começa e de quando não começa. Existe muita divergência entre os profissionais da saúde, eles não concordam, mas em tese, 50 anos, 60 anos, a partir dos 50 anos, em alguns casos a partir dos 40 anos. Isso não quer dizer que a criança também não possa ser contaminada pelo vírus. E também não quer dizer que o adulto, não sendo idoso ou não sendo criança, então é um risco para todos. A partir do momento que a pessoa entra em contato com a pessoa contaminada, ela pode vir a ser contaminada. Algumas questões sobre a contaminação. Então, o coronavírus, a doença do coronavírus Covid-19, é uma nova cepa que foi descoberta em 2019 e não foi identificada anteriormente em seres humanos. Os coronavírus são zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido de gatos na cidade para humanos e o MERS de camelos dromedários para humanos. Vários coronavírus conhecidos estão circulando em animais que ainda não infectam humanos. Sinais comuns de infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse alta, falta de ar e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. Segundo pesquisas, o índice de pessoas que podem vir a óbito em função da contaminação está para os mais idosos, acima de 40, 50, 60 anos. Há uma divergência entre os pesquisadores e a porcentagem de pessoas contaminadas que vêm a óbito está entre 3,6%. Em alguns casos 6%, dependendo da idade, em alguns casos diminuindo até próximo de 1%. As recomendações padrão para impedir a propagação da infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura de boca e nariz ao tossir e espirrar, cozinhar bem a carne e os ovos, evitando contato próximo com qualquer pessoa que apresente sintomas de doenças respiratórias como a tosse e espirros. Uma coisa que precisa sempre lembrar que, de acordo com os pesquisadores,
coronavírus não suporta temperaturas ou não se adequa ou se adapta bem com temperaturas acima de 27 graus. Ele se adapta melhor e contamina mais em temperaturas abaixo de 27 graus. Então o calor é bom. Deste modo, pode-se inferir, pode-se entender que o ar-condicionado é um vetor de contaminação. Importante pensar isso, viu, gente? Um vetor de contaminação ar-condicionado. Por quê? Se ele é um raciocínio, né? Se ele se adapta melhor em temperaturas abaixo de 27 graus, então todo vírus gosta de temperaturas mais frias. Isso já é comum a todas as cepas de vírus. Rose Silva está dizendo: sou técnica de enfermagem, estou sempre em contato com suspeito. Não há como correr. Até minhas férias previstas para abril já foi suspensa. É importante, bom trabalho para você aí, Rosa, viu? Bom trabalho e que Deus esteja contigo nesse momento tão difícil dessa pandemia que inevitavelmente vai atingir a imensa maioria das pessoas. É só uma questão de tempo. Esse é um momento para você pegar seus livros, ficar em casa, estudar, se preparar para o futuro, né? Conhecer outros temas também, estude, aproveite o tempo para estudar. Sobre os vetores de contaminação, como ele não gosta de calor, então abra a sua casa, deixa o sol entrar na sua casa, deixa o sol entrar na sua vida. E eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, mas eu estava pensando o seguinte: dinheiro, moeda, são vetores que passam pela mão de todo mundo e acaba entrando na sua mão quando você vai comprar alguma coisa, pega o troco, bota no bolso. Obrigado, Naildes, pelas felicitações. Outra questão que já foi comprovado que é vetor de contaminação fortíssimo, altíssimo, celular. Higienize o seu celular com álcool gel. Higienize a capinha do seu celular. Higienize as maçanetas da sua porta. Principalmente se você receber alguma visita. E evite contato com aglomerado de pessoas. Por quê? Há uma questão aí também, porque o aglomerado aumenta exponencialmente a possibilidade de contaminação. Importante frisar, a pessoa que transmite necessariamente não precisa estar apresentando sintomas. Ela pode estar contaminada, segundo pesquisadores, por 14 dias transmitindo o coronavírus sem ter apresentado sintomas. A cepa leva 14 dias para desenvolver a doença, mas nesses 14 dias a pessoa, isso também é divergente entre pesquisadores, alguns dizem que é 4 dias, mas a divergência está entre 4 e 14 dias. É por isso que é difícil fazer afirmações fechadas sobre, mas é importante discutir, debater as ideias. Então a divergência está entre 4 e 14 dias de transmissão sem apresentar os sintomas, né? Ruth está dizendo: eu e meus filhos temos alergias e problemas respiratórios. É assustador. Aqui no Mato Grosso do Sul, o governo nem o prefeito fechou as escolas. Impossível não se preocupar, com certeza. A Isabel está dizendo: infelizmente Fortaleza está chovendo muito. Queria que estivesse quente, que aqui ele não se desenvolva. Não se desenvolvia, exatamente. Com mais calor, a tendência, né, segundo pesquisadores, é de que eles tenham dificuldade para desenvolver. Então é importante que não é a questão do isolamento, de se afastar das pessoas, não pegar na mão, conversar de longe, evitar principalmente aquelas pessoas que para conversar com eles tem que usar um guarda-chuva, que conversa cuspindo na pessoa, né? Que tem algumas pessoas que são assim, da personalidade, do jeito que eles nunca conseguiram aprender a conversar sem cuspir nas pessoas, né? E eu nunca aprendi a falar a palavra cuspir, eu sempre falo cuspir, que é lá desde a minha infância, é um fato social que eu carrego. Mas enfim, então evite aglomerações, contato com as pessoas, que o fato dela não estar apresentando sintoma não significa que ela não esteja infectada, porque leva de 4, segundo pesquisadores, a 14 dias para a cepa do vírus se desenvolver e apresentar os sintomas da doença aguda respiratória, que é um problema de infecção pulmonar. Eu vou nesse curso que eu vou disponibilizar daqui a pouco, que essa aula vai estar lá. Neste curso vai ter a entrevista com vários médicos e lives e vídeos de vários médicos
explicando detalhadamente, com mais profundidade técnica. Então, nós estamos falando aqui apenas de educação, de socioeducação, né? Dimensão socioeducativa na saúde, que eu gravei outro vídeo outro dia. Então, esse é o momento dos assistentes sociais do Brasil se qualificarem, entenderem como funciona o vírus, falarem com as pessoas, isolamento total, isolamento em casa. Isolamento, se você tem que sair à rua, mantenha a distância, avisa a pessoa, fique 1 metro da mim, avise educadamente, não precisa ser agressivo nem grosso, mantenha a distância, por favor. Não é motivo de falta de educação, isso é um momento crítico que você precisa, porque se você diminuir uma pessoa infectada exponencialmente, isso significa muito tempo que a gente pode ganhar. Esse tempo que a gente vai ganhar é o tempo que os pesquisadores vão descobrir a vacina, vão descobrir um remédio, uma solução, é o tempo também que as pessoas já infectadas vão ter para desenvolver os anticorpos. Então, um dia que você ganha através de um diálogo com a pessoa, mantenha-se afastado, mantenha a distância de 1 metro ou mais de mim, converse de longe, não pegue na minha mão. É uma das formas que você tem, faça isso com educação, faça isso com afetividade, com jeito, explique olhando na pessoa. Isso não impede que você possa dar um sorriso, não impede que você trate a pessoa bem, mas mantenha a distância. A Darly Paulino está dizendo, a Paraíba, graças a Deus, um caso confirmado. Não entendi. Um caso confirmado. Polícia Rodoviária Federal adotou a medida de teste no bafômetro só em casos de acidente. Exato. Mas um caso confirmado, Darly, não quero deixar você assustada. Um caso confirmado significa exponencialmente que durante os dias que aquela pessoa que teve o caso confirmado não estava desenvolvendo ainda a cepa antes dela se manifestar, as pessoas com quem ela teve contato, todas as pessoas com quem ela teve contato são suspeitas, porque ela passou vários dias contaminando sem estar com a cepa desenvolvida, sem o vírus estar manifestando a doença. Então é importante pensar isso. Muitas pessoas que ainda vão, infelizmente, apresentar a infecção pelo vírus, já são vetores de contaminação, já estão contaminando pessoas por aí. Então é importante até mesmo dentro de casa, com os familiares, manter uma certa distância, porque você não sabe quais são as pessoas que estão já com a cepa, que estão já desenvolvendo. Rose Silva, estou estudando, professor, já graduei, quero muito mudar de área. Apesar de gostar muito da enfermagem, ela não é reconhecida como deveria. Estamos trabalhando sem paramentação. É muito complicado mesmo, Rose. Agora, assim, quando eu falei, Rose, estudar, eu disse assim, aproveitar a oportunidade de quem está em casa, quem está no grupo de risco, quem não está podendo ir trabalhar, ou quem está precisando, está tendo condições de se isolar, porque nem todo mundo vai ter condições de se isolar. Ah, tá, entendi. Nenhum caso confirmado, Darly. Agora entendi, é porque eu acho que ficou... Muito obrigado por esclarecer. Nenhum caso confirmado. Então é importante o isolamento, é importante a limpeza, é importante você lavar as mãos, lavar o nariz, principalmente por dentro do nariz, conforme recomendações médicas de vídeos que são apresentados no curso. Leni está dizendo, 2 casos suspeitos em Rio Real, Bahia. E eu vou continuar gravando com vocês aqui nesses dias a respeito desse assunto. Tem outros temas sobre o coronavírus que eu quero abordar aqui. Temas muito sérios sobre fatos sociais, que possivelmente o coronavírus possivelmente se originou de fatos sociais, que nós no Serviço Social estudamos fatos sociais. Fatos sociais são culturas populares que em determinadas regiões do mundo são mantidas por grupos e que podem prejudicar toda a humanidade, porque não evoluem dentro do fato social que mantém, por exemplo, a respeito de alimentação. Depois a gente vai discutir isso. E vamos falar aqui também sobre guerra biológica, porque nós, no Serviço Social, não podemos levantar suspeitas sobre as coisas, mas não podemos deixar de debater sobre o assunto. Nós vamos ter uma live sobre guerra biológica aqui, para falar das guerras biológicas que estão apresentadas na Bíblia, para falar das guerras biológicas de Napoleão Bonaparte, de Gengis Khan, do Japão sobre a China, dos Estados Unidos sobre Cuba, e, enfim, vários que já aconteceram na história, que já estão documentados na história, de exércitos inimigos ganharem a guerra do outro exército com doenças. Então nós vamos debater isso aqui depois. Isso é para próximas lives para frente. Agora, por enquanto, nós estamos falando sobre ações de prevenção ao coronavírus. Essas ações
elas precisam ser tomadas, vejo que no Brasil, por todas as pessoas, inclusive pelas instituições e pelo governo, vejo no Brasil um distanciamento da realidade. Eu acho que eles estão esperando um milagre divino ou estão esperando que a coisa se resolva por si só. A morosidade aqui é muito grande. Os quadros de contaminação na Itália são exponenciais. Hoje morreram já mais de 150 pessoas, das que morreram, sem contar as que estão contaminadas, que é um número muito grande. A Alemanha já está em estado de alerta. Acredito que muito em breve se fechará. E vários outros estados da União Europeia estão muito preocupados com a pandemia, que tem se alastrado muito. Infelizmente, aqui no Brasil, nada ou quase nada tem sido feito a respeito. As autoridades aqui são muito morosas, preguiçosas e não têm tomado nenhuma ação mais efetiva. A maioria delas, com exceção de algumas que decretaram esse ou aquele feriado, a suspensão de aulas, mas a maioria das cidades continua tudo funcionando. E nós tivemos aí, bem recentemente, o Carnaval, que foi se na época do Carnaval alguma pessoa já estava com a cepa, haverá uma exponencialidade muito grande. Nós temos cidades que têm aeroportos, são as que mais têm apresentado os níveis de contaminação pela cepa do vírus Covid-19. São as cidades que recebem turistas do exterior que já vêm contaminados sem apresentar os sintomas e acabam apresentando. Vamos falar um pouco dos sintomas, então. Né? Quais são os sintomas? O primeiro sintoma é a tosse. Né? Segundo o especialista, um dos primeiros sintomas é a tosse. Uma semelhança com a gripe viral comum, com a virose. Uma tosse, a garganta incomodando. Existe aí algumas pessoas afirmando que se você, nos primeiros 4 dias que ela apresenta aí os sintomas da tosse, fizer gagarejo contínuo com vinagre, você pode matar o vírus na garganta. Mas isso ainda, é claro que é uma opção, a gente não pode descartar nada nesse momento, qualquer coisa que possa contribuir, a gente tem que fazer, tem que tentar para ver se traz algum resultado, desde que não tenha contraindicação, e eu não vejo como é que o vinagre pode ter a contraindicação você fazer um gagarejo, por enquanto, mas isso ainda não é oficial, não foi afirmado por nenhum médico. Eu tenho visto aí algumas pessoas falando que dá para matar o vírus com gagarejo de vinagre. É uma opção a se tentar e precisamos discutir também sobre isso. Se tiver alguém aí que tem alguma informação sobre isso, pode compartilhar aí nos comentários que a gente vai debater. E se também depois eu descobrir que esse é uma cultura popular, um fato social, vou voltar aqui com uma live explicando e refazendo. Mas é uma opção. Em tempos de desespero, medidas emergenciais, e a natureza está aí, pode também contribuir. A medicina nunca negou a possibilidade da homeoterapia no combate a doenças, eu também não farei isso. Mas enquanto assistente social, nós precisamos entender quais são as questões. Depois eu quero apresentar aqui para vocês possíveis medidas, testes e tal. É importante frisar também que o coronavírus, quando feito raio-x do pulmão, depois que desenvolveu já a crise respiratória, não será identificado no raio-x. Então, no raio-x não vai aparecer absolutamente nada, somente na tomografia. A tomografia é que vai aparecer, que vai mostrar algum resultado, mas isso cabe, claro, a um especialista no assunto. Né? Darly Pinheiro o que eu estou sabendo é que se alimentar com alimentos para aumentar o sistema imunológico. Exato, isso também. Mas vamos falar então, ainda continuando, da prevenção. Lavar as mãos, lavar o nariz por dentro. Tem muita gente que não consegue, mas é importante passar soro ou lavar com água o nariz por dentro para remover a poeira de dentro do nariz. Dormir bem e bastante, dormir sono de qualidade. Segundo especialistas em sono, não é você dormir 8 horas seguidas, mas é você, sempre que possível, dormir sono contínuo 1 hora e 30 minutos. Porque o sono, de fato, ele dura, cada período de sono de qualidade dura 90 minutos. 1 hora e 30 minutos. Você dormir 1 hora e 30 minutos, pode levantar e trabalhar e mais tarde você dorme mais 1 hora e 30 minutos. Que o sono, um período de sono de qualidade dura 1 hora e 30 minutos. É claro que isso vai divergir também entre vários cientistas, porque assim é. Mas enfim, durma bem, beba bastante água, se alimente bem e mantenha, de preferência, não muito, mas variada, alimentação variada.
A Aliene Nascimento está dizendo, de acordo com o G1globo.com, Sergipe, 5 casos confirmados em 16/3. No caso, 16/3 foi ontem, né? 5 casos confirmados no Sergipe. Pois é, muito obrigado, gente, por estar prestando essas informações aqui. A página Serviço Social Brasil está aberta aí para vocês postarem os comunicados de vocês, conversarem. Se algum de vocês quiser fazer uma transmissão online, gravar uma live aí também, é só falar comigo, eu consigo para vocês. A página, nós estamos aqui para isso, para fazer um trabalho de assistência social aos municípios. Esse é o momento dos assistentes sociais somarem com os profissionais da saúde que estão, nesse momento, sofrendo com essa pandemia. São os mais atingidos que vão ficar expostos na linha de frente, no combate da linha de frente, enfrentando cara a cara esse problema, tentando encontrar uma solução. Também precisamos cobrar das autoridades por meio das redes sociais, quem tiver contato aí com deputados, vereadores, senadores, enfim, precisamos cobrar medidas mais pontuais a respeito dessa pandemia, que, de acordo com o especialista, vai inevitavelmente afetar o mundo todo e contaminar até 80% da população. 80% da população. Esses são os números que nós temos, que pelo menos que até 80%, a exponencialidade de contaminação chegará a até 80%. Então nós precisamos espalhar essa notícia por todos os lugares, avisando as pessoas de como evitar a contaminação. A respeito da máscara, me perguntaram aí, a respeito da máscara. A máscara é boa para evitar a contaminação? É divergente também. Os especialistas não têm uma opinião que concordam entre si. Vamos lá então, deixa eu ver o que está dizendo assim. Darli, algumas medidas em outros países, como onde minha prima está, escolas fechadas, bancos, aeroportos e fronteiras para impedir que pessoas infectadas saiam para outros lugares. Realmente já está tudo fechado em alguns países do exterior, porque diminui a exponencialidade de contaminação. A Lene Nascimento está dizendo, vamos deixar nossas casas ventiladas, abrir nossas janelas e higienizar nossas mãos. Perfeito, Lene, é isso mesmo. Mas não só as mãos, higienizar o nariz, higienizar as moedas e ter cuidado ao entrar em contato com dinheiro de papel. E higienizar o celular, que é uma coisa que muitas vezes você pega numa coisa lá na rua, pega nele, vem para casa, lava a mão e volta a pegar no celular. Então não higienizou nada. Você saiu para a rua com o celular. De repente nem leva mais o celular para a rua, né? Que agora antes tinha o ladrão, agora tem o coronavírus. Aí você contamina as mãos lá na rua. E outra, a questão do coronavírus, ele não pega só pelo nariz, ele pode estar no teu corpo, na tua roupa, dependendo da temperatura. Se estiver quente, ele vai morrer. Mas se tiver uma temperatura mais amena, é a situação mais grave de sair, nas temperaturas mais amenas. Quem está morando no país em regiões mais frias terá mais dificuldade para impedir a contaminação pelo coronavírus. Então é importante a gente pensar na questão também da temperatura. Então limpar o celular, higienizar o celular, higienizar as moedas, higienizar as maçanetas da casa, manter a casa ventilada, desligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado é vetor de contaminação, porque ele gosta de temperatura abaixo de 27 graus, ele se adapta, se desenvolve, se multiplica mais, que um vírus é assim, ele se divide e se multiplica naturalmente, rapidamente. Então, a contaminação altíssima, esse vírus Covid-19, ele tem um vetor de contaminação altíssimo, contamina facilmente, infecta facilmente. Então, é necessário conversar com as pessoas. Então, faça aí uma rodinha de conversa, converse com todo mundo, transmita essa mensagem para frente, converse com as pessoas. Mais tarde eu estarei postando aqui na página Serviço Social Brasil o link para o curso, né? Para o curso deste curso que a gente vai estar disponibilizando gratuitamente com certificado e tudo mais. Vou fazer algumas leituras de algumas notícias que estão já aqui na internet na última hora. Vamos ver aqui o que é que nós temos para nos atualizar na última hora. A nível mundial, né? Vamos lá. Ferramentas. Na última hora sobre o coronavírus. Casos de coronavírus no Brasil em 17 de março. Primeiro site aqui pelo G1. Vamos ver quais são os casos. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 9h30 desta terça-feira 301 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. Já é o outro, hein? Essa notícia do dia 17/3 foi publicada agora às 9h51
301. Então sobe aí de 234 para 301 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de segunda-feira, contabilizava 234 casos. Os casos que ainda não entraram no último relatório estão no Distrito Federal em 9 estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nesta terça, o estado da Bahia atualizou sua contagem de 7 para 9 casos confirmados. Portanto, 9 casos confirmados aqui no estado da Bahia. E 301 casos confirmados no Brasil. Então, a exponencialidade nos próximos dias e até aí para o mês de maio é de infecção da imensa maioria da população brasileira. Infecção da imensa maioria. Então, além das questões de prevenção, que a gente pode diminuir, não teremos como impedir totalmente, mas podemos diminuir os quadros de infecção e retardar. O que acontece quando você retarda? Por que é importante isso? É impossível o controle total. Mas se você consegue diminuir as filas dos hospitais, dos atendimentos, tudo isso melhora, porque a infecção ela é inevitável, o contágio é inevitável, mas ele vai acontecer num período maior de tempo, diminuindo a demanda pela saúde, aumentando as possibilidades de desenvolvimento de anticorpos, de possíveis vacinas e de tratamento das pessoas infectadas. É importante que a gente consiga estender, já que nós não temos como evitar totalmente, nós não temos como impedir que o fato aconteça de forma 100%, mas se você aumentar a linha do tempo de infecções, você vai salvar muitas pessoas, quem sabe até um parente seu, um amigo seu, uma pessoa querida. Então é importante pensar isso, nós precisamos ganhar tempo. E aqui, atualizando então, além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabiliza até segunda-feira 2.064 casos suspeitos, 1.624 casos descartados, 18 pessoas estão hospitalizadas no momento. O Brasil contraria a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e só faz teste nos casos graves, o que é um problema para o vetor de contaminação. Então, o Brasil de Bolsonaro, o Brasil neoliberal do rei Bolsonaro, vai contra as determinações da OMS para economizar o dinheiro, só faz teste em casos graves. E aí o vetor de contaminação, de infecção, isso é um desserviço para o país, que o vetor de infecção vai aumentar muito mais. Em casos menos graves são os que mais contaminam, porque quem já está com caso grave já vai tomar mais precauções. O problema são os outros que estão com os casos menos graves. Não tem como controlar uma pandemia se você só faz teste em pessoas com casos graves. Para controlar tem que fazer teste em todo mundo. O Brasil não quer fazer isso e por causa disso a pandemia, que infelizmente será muito grave, será muito grande, será muito abrangente. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação e só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde recomendou na última sexta-feira, dia 13, que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Aquilo que eu acabei de falar. Quando você testa todo mundo, você tem uma medida preventiva. Quando você testa só os graves, você tem uma medida paliativa e a infecção tende a continuar muito e agravando-se cada vez mais. Então nós estamos nessa situação. Foi o que aconteceu, infelizmente, na Itália. Eles não fizeram o teste de todo mundo e agora estão respondendo com mortes e mais mortes. Os números de casos de mortes por Covid-19 foram no território chinês, já ultrapassaram os registrados da própria China. Fora do território chinês, já ultrapassaram os registrados da própria China, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na segunda-feira. Segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foram registrados em todo o mundo 7.074 mortes pela doença. Dessas, 3.217 ocorreram na China. Então nós temos aí atualizações, agora vamos ver aqui pelo Correio Brasiliense, atualizações do G1 a respeito, no dia de hoje, dia 17. O G1 diz assim: a arma contra o novo coronavírus, lavar as mãos, revolucionou a medicina. Vamos lá, o hábito de lavar as mãos contra o novo coronavírus foi um dos mais revolucionários de toda a história da medicina. Em meados do século XIX, os médicos não tinham o costume de lavar as mãos, nem mesmo entre procedimentos cirúrgicos.
A ideia dominante era que a lavagem poderia tirar a proteção da pele, explicou a pesquisadora Gisele Saglard na casa do Oswaldo Cruz, Fiocruz, especialista em histórias da saúde. Vamos lembrar que estamos falando de países do hemisfério norte, onde os invernos são mais rigorosos, não havia calefação e tomar banho era um sacrifício. O primeiro médico a perceber que a lavagem das mãos poderia ser um impacto nas taxas de letalidade foi o húngaro Ignaz Semmelweis. O hospital tinha 2 clínicas para a realização de partos, uma usada no ensino de jovens médicos e outra para o treinamento de parteiras. A morte de mulheres pela chamada febre puerperal pós-parto era muito comum, mas o médico começou a observar uma diferença de mortalidade muito grande entre as parturientes atendidas por estudantes de medicina e as que eram cuidadas por parteiras. Entre essas últimas, a taxa de letalidade era menos de 4%, contra porcentagens que chegavam a 16%. Na mesma época, um médico amigo de Semmelweis morreu depois de ter sido ferido acidentalmente pelo bisturi de um dos estudantes durante um exame de necrópsia. Ao fazer a autópsia, Semmelweis notou que ele morrera de enfermidade muito parecida à que acometia as parturientes e concluiu que médicos que faziam autópsias estariam levando partículas cadavéricas nas mãos. Isso explicava por que parteiras tinham percentuais mais baixos. Elas não participavam das autópsias. Veja só, a descoberta de lavar as mãos. O médico estabeleceu nova política, os alunos deveriam lavar as mãos após autópsias antes de atenderem parturientes. Em um mês, o percentual de mortes caiu menos de 1%. Foram necessários ainda alguns anos até que o francês Louis Pasteur confirmasse a teoria dos germes e o britânico Joseph Lister começasse a colocá-la em prática nas cirurgias. Então nós temos aí essa notícia atualizada aí sobre lavar as mãos. Lavar as mãos é importante não só em relação ao coronavírus, é importante também em relação às outras viroses, porque se você pegar uma virose, o seu sistema imunológico vai descer muito, então você estará mais exposto ainda a acabar contraindo a infecção do coronavírus. E se você somar uma virose com coronavírus, os problemas de saúde serão muito mais agravados. Não podemos nos esquecer também das outras questões a que estamos expostos nesse tempo. Ainda bem que o verão está terminando e a gente pode ficar um pouco menos preocupado com a dengue, com a zika, com o chikungunya e outras viroses que estão espalhadas por aí. E casos de gripes e viroses mais comuns e fortes. Então nós precisamos pensar bastante isso. Informações sobre o coronavírus da Organização Mundial da Saúde. Vamos ver se tem da última hora. Não teve nenhuma atualização, só as que já estavam lá mesmo. Então, por enquanto, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou aqui organizar o curso. Darli está dizendo, caso na China confirmado de pessoas que tiveram um vírus e foi curado e depois pegou novamente. Será que o vírus é transportável? Casos de reinfecção, coronavírus. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para responder você. Reinfecção, coronavírus. Será que ele reinfecta a pessoa? Então aí vai virar por enquanto não tem nenhuma informações. Não tem nenhuma informação sobre reinfecção não, Darli. Por enquanto não tem. Deixa eu aumentar o tempo aqui. Qualquer data. Aqui está falando apenas de anticorpos. Se é anticorpos, não tem reinfecção. Se você tiver alguma informação sobre reinfecção, a pessoa que teve, curou e depois voltou a ter, é importante frisar que para muitas pessoas ela só vai ter uma pequena tosse, uma pequena febre, coisa pouca, e vai desenvolver um anticorpo e vai passar. Importante frisar isso. Só que essa notícia ela é complicada porque, assim, se a pessoa não está na idade de risco, ela pode tender a não se preocupar, já que nós vivemos num país individualista. Em função disso, ela se torna um vetor de contaminação e vai matar os idosos em função da contaminação. E nós já vimos vídeos aí na internet de pessoas com coronavírus cuspindo nas paredes, passando saliva nas maçanetas. Então, são questões muito complexas, nós precisamos discutir a respeito. Em alguns países as pessoas estavam fazendo isso. Os motivos por que levam uma pessoa a fazer isso é muito complicado. Isa Avalin está dizendo, os trabalhadores vão necessitar ter seus direitos garantidos. Com certeza. É uma questão que nós precisamos debater aqui.
esses trabalhadores eles vão ser dispensados do seu trabalho, mas vão continuar recebendo o salário. Se a empresa vai parar de produzir, ela não vai ter capital para pagar o salário, enfim. São questões muito mesmo complexas que nós vamos ter que debater enquanto assistentes sociais. Nós estamos em favor dos trabalhadores, obviamente, precisamos defender e lutar por seus direitos. Então eu vou encerrar essa live, vou colocar essa aula disponível lá na live, assim como a opinião de vários médicos, e daqui a pouco eu volto aqui na página para disponibilizar o link de matrícula no curso de ações de prevenção ao coronavírus. Muito obrigado a você que assistiu. Depois a gente volta para falar de pandemia em função de fato social, numa live, e na outra, pandemia em função de guerras biológicas. Muito obrigado a você que assistiu. Até breve.